do Senhor, meus queridos. Continuando aqui sobre, eu havia comentado o obreiro padrão, eu tinha falado um pouco, eu quero continuar falando aqui, não termino hoje, depois vai continuar comentando sobre o assunto, sobre o obreiro padrão, ou seja, aquilo que a Bíblia diz sobre o obreiro padrão. As qualidades do obreiro padrão. As qualidades do obreiro padrão são integridade no ensino, reverência e linguagem sadia e irrepreensível. Mostra a integridade do ensino e ser íntegro naquilo que você prega. Anuncia por inteiro a mensagem de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 27, Paulo deixou os seus exemplos aos obreiros de Éfeso, dizendo: porque nunca deixei de vos anunciar todos os conselhos de Deus. Então aqui, na sequência de falar sobre o obreiro padrão, a Bíblia está nos mostrando que quando o apóstolo gentil chamado de Saulo de Tarso, ele foi alcançado por Jesus, então ele mudou. E com isso ele foi chamado também para o ministério. E aqui nós vemos que o Espírito Santo usa ele, porque todos os homens que são de Deus e eles estão na palavra de Deus, eles são usados pelo Espírito Santo. Então aqui ele, usado pelo Espírito Santo, ele deixa um legado, que as pessoas dizem, legado. Então, nos nossos dias são difíceis as pessoas que têm um bom legado, ou que é um obreiro padrão. Porque aqui a Bíblia está revelando que ele tem que ter qualidade, porque o que a Bíblia apresenta sobre o obreiro padrão é qualidade. Se não tem qualidade, então não é aquilo que a Bíblia representa ou apresenta. É a mesma coisa de algo que nos nossos dias, que diz que tem a peça original e tem aquela peça paralela. Então os mecânicos dizem que a peça original é que vale, e aqui é paralela, ela não é boa. Você pode até pôr, dá para usar um pouco, porém não é garantida. É a mesma coisa no nosso dia, existem alguns poucos obreiros padrão, que está baseado aqui nesse ensino, que a Bíblia nos mostra, e porque a maioria é como a peça que o mecânico diz, é paralelo, é algo que não é garantido, porque não tem qualidade. Então aqui o ensino a respeito do obreiro padrão, está falando que o obreiro padrão, ele tem que ter integridade, ele tem que ter ensino, tem que ter reverência, ele tem que ter linguagem sadia, irrepreensível, mostra a integridade do ensino e diz a Bíblia que ele tem que ser íntegro naquilo que você prega e anuncia por inteiro a mensagem de Deus. Então o obreiro padrão, ele está baseado na Bíblia, e por isso ele não pode estar no púlpito como se ele estivesse no circo. Não é isso que acontece? Muitos estão no púlpito como se eu estivesse no circo. E aí então aonde está o prejuízo? Porque ele não tem aquilo que a Bíblia mostra que é para ter. A Bíblia está falando aqui que ele prega ensino, ele tem que ter uma boa linguagem, certo? Ele tem que ser irrepreensível e mostra no ensino, ele tem que ser íntegro e ele tem que pregar a palavra de Deus. Ele entrega aquilo que é de Deus, a mensagem que é de Deus e não de si mesmo. Então o obreiro padrão, ele tem que ter qualidade. E essa qualidade, a Bíblia deixa claro que é para aqueles que têm chamada. Porque tem muita gente que não tem chamada e ele está no lugar errado, por isso que dá tudo errado, por isso que não cresce, certo? Por isso que não tem aquilo que Jesus quer que tenha no meio do povo,
os sinais, os milagres, batismo com o Espírito Santo, cura, salvação de alma não existe mais. Por quê? Porque não estão padronizados, estão fora do padrão, estão levando as coisas como que se as coisas de Deus fossem de homem, não é. A obra de Deus ela é feita dentro do padrão das Escrituras, é o que nós estamos vendo aqui. Então tem que ter, quem assume isso tem que ser obreiros chamado, vocacionado, preparado e é padrão segundo a Bíblia. Por isso é que os nossos dias a situação está difícil. Existe pessoa que diz que é obreiro, mas ele envolve naquilo que ele não deveria envolver. E ele se aparece nas manchetes, ele se aparece aí na rede social de forma negativa, não revelando que ele é um obreiro padrão, mas está revelando que ele é um obreiro que ele não deveria nem ser chamado de obreiro. Por quê? Porque não tem qualidade. Ele aparece escandalizando a obra de Deus. Ele envolve com aquilo que ele não tem nada a ver e aparece lá, e então é uma das qualidades péssimas dos nossos dias. Obreiro, diz que é obreiro, diz que é pastor, mas aparece nas manchetes brigando, põe na cara naquilo que não é para pôr, e ele atrapalha a obra de Deus. E diz que é chamado de obreiro. Então essas pessoas não são padrão, essas pessoas não deveriam ser chamadas de obreiro, muito menos de pastor. Por quê? Porque não estão baseados aqui, não tem qualidade, não tem ensino, não tem integridade, não tem linguagem sadia, não é irrepreensível. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Não é íntegro naquilo que prega, não é inteiro na mensagem de Deus, não prega a mensagem de Deus por completa, é pela metade, porque não tem padrão, não são padrão, não tem qualidade, não é respeitado como ser um líder. As pessoas não respeitam mais, porque ele não é exemplo, e por causa do mau exemplo dele, então as pessoas não respeitam, não consideram, e aí nós sofremos. Essa é a verdade. É verdade ou não é verdade? É verdade. Abra a rede social e veja. Muitos que diz que é chamado de líder, mas não são líder. Estão ocupando o lugar de um líder, mas não é líder. Porque não tem caráter de líder, não tem capacidade de líder, não tem linguagem curada, não tem exemplo para dar. Não prega a mensagem de Deus por completo, prega pela metade, porque ele não está vivendo, ele não consegue pregar. Quem não vive a palavra não consegue pregar a palavra. A palavra de Deus é para ser pregada por aqueles que vivem ela, ou pelo menos esforça para viver ela. Porque aquilo que eu disse no outro vídeo, ninguém dá o que não tem, nós só podemos dar o que tem. Se eu não esforço para viver a Bíblia, eu não posso pregar ela. Eu só posso pregar a palavra de Deus aquilo que eu estou tentando esforçar para viver. Porque se eu não tenho exemplo para dar, como que eu vou pregar a palavra que ela é exemplo? Então, para mim pregar a palavra de Deus que é exemplo, eu tenho que ter exemplo para dar, senão não vai resolver nada. Então, o que a Bíblia mostra aqui é que o obreiro padrão, ele tem que ter qualidade. Qualidade de obreiro padrão. Ele precisa ter exemplo para dar para as demais pessoas. É isso que a Bíblia está mostrando sobre o obreiro padrão. Esse é o segundo comentário. Depois estarei comentando mais uma ou duas, ou fazer duas de uma só vez aqui, ou comentar dois mais sobre o assunto, tá bom? É a palavra de hoje sobre o obreiro padrão. Inscreve, dá o seu like, compartilha o vídeo. Meu abraço.